Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos iniciar uma nova lição: promessas sobrenaturais de consolação. Hoje nós vamos fazer a introdução. Primeira parte. Vou dividir a introdução em duas partes para o vídeo não ficar muito extenso. Então hoje nós vamos pegar uma pequena parte da introdução desta lição, promessas sobrenaturais de consolação. Para entendermos, nós temos que ver que o Evangelho de João, ele ensina sobre o Espírito Santo. A Bíblia toda, desde o Velho Testamento até no Novo Testamento, ele fala a respeito do Espírito Santo. Mas nós vamos ver o que o Evangelho de João ensina sobre o Espírito Santo. Mas para entendermos o que o Evangelho de João ensina sobre o Espírito Santo, nós vamos dar uma pincelada sobre o ensino do Espírito Santo no Antigo Testamento. A Bíblia ensina que no Antigo Testamento, o Espírito Santo era enviado para uma determinada obra e depois retornava ao Pai. No Novo Testamento, fala que ele habitaria em nós. O papel do Espírito Santo é trabalhar a santificação no povo de Deus. Então, até Gênesis capítulo 6, o Espírito Santo estava no meio do povo. Viu Deus que a maldade estava tão grande entre o povo e retira o Espírito Santo. E a partir de Gênesis capítulo 6 até Atos 2, o Espírito Santo vinha, fazia uma determinada obra e voltava para Deus. A partir de Atos 2, o Espírito Santo é derramado e ele habita em nós. O Evangelho de João, ele traz um significativo ensino acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo. Nós vamos ver alguns desses ensinos significativos a respeito do Espírito Santo no Evangelho de João. Primeiro, o Espírito Santo identifica Jesus. Ele aponta para Jesus. Aonde nós vemos isso no Evangelho de João? Ele identifica Jesus como o Filho de Deus e como Messias, ungido por Deus. Onde? No capítulo 1, verso 32 e 33, diz isso. E João testemunhou, João Batista, dizendo: viu o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista, ele vê, no momento que ele vai batizar Jesus, que o Espírito Santo, representado por uma pomba, pousa sobre a cabeça de Jesus. E uma voz dizendo do céu: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então você vê, o Espírito Santo identificou a Jesus como Filho de Deus, como Messias ungido por Deus. Segundo, o Espírito é quem produz a regeneração, aquele que regenera o ser humano por meio da fé, crendo em Cristo, no sacrifício de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo é quem produz a regeneração, ou seja, o novo nascimento. Um novo nascimento em Cristo Jesus. João capítulo 3, versos 6 a 8 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então o Espírito Santo, ele vem, ele é derramado sobre nós para produzir o novo nascimento. Naqueles que creram em Cristo Jesus. Esse nasce de novo mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo regenerador, que regenera o ser humano. Terceiro, o Espírito promove a verdadeira adoração.
Ele que move, o Espírito Santo é que nos move a adorar a Deus em espírito e em verdade. O Espírito Santo que nos conduz a uma verdadeira adoração a Deus, como Ele merece, em espírito e em verdade. E isso fica claro em João capítulo 4, versículo 23, versículo 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Somente por meio do Espírito Santo que nós vamos conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade. Quarto, o Espírito é quem dá a vida. Ou seja, o papel do Espírito é aplicar os ensinamentos de Cristo, produzindo vida, vivificando o novo homem nascido através do sacrifício dele, de Jesus Cristo, na cruz. Então, pela fé, nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus e o Espírito Santo entra para trazer, para produzir vida e vivificar cada dia mais e mais o novo homem que nasceu em Cristo Jesus, porque ele deu a sua vida naquela cruz para que possamos ter a vida eterna. João capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito Santo é quem vivifica a nossa vida. Quinto, o Espírito vem depois que Cristo for glorificado. Ou seja, o Espírito Santo ele vai ser derramado depois que Cristo for glorificado. Então, nós vemos isso. A promessa da vida do Espírito Santo aconteceria depois que Cristo fosse glorificado. Ou seja, ele foi para a cruz, ele morreu, ele foi para o sepulcro, ele ressuscitou, depois ele foi assunto ao céu. A partir do momento que ele volta para o Pai, o Espírito Santo prometido é derramado sobre os discípulos e é derramado sobre todo aquele que crê em Cristo Jesus pela fé. João 7, verso 38 e 39. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus ele está falando que o Espírito Santo desceria a partir do momento que ele fosse glorificado. Mas ele seria derramado sobre quem? Sobre todo aquele que nele crescem. Sexto, o Espírito Santo é citado por Jesus. Jesus ele cita sobre o Espírito Santo no seu discurso, a partir do capítulo 14 até o capítulo 17. Jesus fala sobre o Espírito Santo. Ele é citado por Jesus em seu discurso de despedida. É citado em 3 nomes diferentes. Ou seja, primeiro, o Espírito da Verdade. João capítulo 14, verso 17. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A partir do momento que o Espírito Santo fosse derramado, ele habitaria conosco e ele estaria em nós. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João capítulo 15, verso 26. Então, novamente, ele cita o Espírito Santo da Verdade, o Espírito da Verdade. João capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade,
ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, verso 13. Então a primeira citação de Jesus é falar sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito da verdade. É um outro nome que ele coloca no Espírito Santo, o Espírito da verdade. Segundo, seu próprio nome, o Espírito Santo. Jesus ele cita chamando-o de Espírito Santo também no discurso de despedida. João capítulo 1, verso 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Segundo, João capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, é quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então ele coloca aqui o Espírito Santo. E o terceiro nome, o Consolador. Então, o primeiro, o Espírito da verdade. O segundo, o próprio nome, o Espírito Santo. E agora, o Consolador. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então ele citando o Consolador, se referindo ao Espírito Santo. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quando vier o Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então, você vê um outro nome, o Consolador. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então ele falando que ele enviaria o Consolador. Então Jesus ele cita o Espírito Santo em três nomes: o próprio Espírito Santo, o Espírito da verdade e o Consolador. Último, o Espírito é soprado sobre os apóstolos. Em João capítulo 20, verso 22, diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse derramar do Espírito Santo, ele se cumpriu em Atos dos Apóstolos, como foi predito pelo profeta Joel e por outros profetas, como nós veremos amanhã na segunda parte da nossa introdução. Então, na segunda parte, nós vamos falar sobre as profecias a respeito do Espírito Santo. E assim, nós entraremos na lição promessas sobrenaturais de consolação realizada mediante o Consolador que foi prometido por Jesus Cristo. E esse Consolador, ele age até nos dias de hoje, em nossa vida, nos apresentando, nos mostrando o pecado, a justiça e o juízo, e nos consolando por meio da palavra do Senhor. E esta palavra, ela vai de encontro à nossa real necessidade. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar encerrando? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, por derramar sobre nós o teu Espírito Santo. Aqueles que creem em Cristo Jesus e têm a vida eterna garantida pelo sacrifício de Cristo Jesus. Não é por obras, não é por pastor, não é por instituição religiosa, mas é por meio de Cristo Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos andar pelo caminho, andar por meio de Cristo Jesus, a verdade que nos liberta de todo o mal e das garras do inimigo. Trabalhe, Senhor Deus, em nosso coração e mente, para entender e compreender a tua palavra e sermos salvos em Cristo Jesus. Abençoe cada família, ó Pai, cada ouvinte.
É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.